Alô você, eu vou te mostrar algo sério. Existem ideias que parecem verdade, mas estão afastando pessoas de Deus. E eu te pergunto, você está pensando com a Bíblia ou com o mundo? Porque existe uma ideologia silenciosa que está entrando na mente de muita gente e hoje você vai aprender a identificar isso. Comenta agora, eu fico com a verdade. Porque a lição de hoje é a falácia do materialismo histórico. Vivemos uma geração influenciada por ideias que parecem inteligentes, mas são perigosas. E o problema é que muita gente está sendo moldada sem perceber. E a pergunta é a seguinte: você já ouviu ideias que parecem certas, mas entram em conflito com a Bíblia? Bom, o assunto de hoje é baseado exatamente nisso, exatamente nestas realidades da falácia do materialismo histórico. Venha comigo e vamos estudar a lição dos jovens do segundo trimestre de 2026, lição de número 2. Bom, o nosso texto principal é Destruindo os Conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Isso está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10 e verso 5. Bom, agora o resumo da nossa lição. A resposta bíblica está na fidelidade ao Evangelho, que promove transformação genuína pela graça de Deus e não por revolução ideológica. E vamos já para o nosso texto bíblico. Bom, o nosso texto bíblico está em Provérbios capítulo 30, verso do 7 ao 9, e primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, versos 6 e 9. Duas coisas te pedi, não nas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Agora vamos para a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo número 6, versos 6 a 9. Olha o que diz o texto. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Bom, esse foi o nosso texto bíblico e nós já iremos para a nossa introdução. Bom, nessa lição estudaremos a respeito de uma teoria muito influente no mundo moderno, que é o que? O materialismo histórico proposto por Karl Marx e Friedrich Engels. Para o cristão, essa perspectiva representa uma distorção da realidade criada e sustentada por Deus e precisa ser refutada à luz das Escrituras. Bom, no nosso primeiro ponto, nós temos algumas coisas a destacar aqui na nossa lição. Primeiro, o primeiro ponto é apresentar os fundamentos do materialismo histórico. No segundo ponto, explicar a visão bíblica da história e do ser humano, que é importantíssimo analisarmos à luz da palavra. E aqui no ponto 3 é a respeito das consequências consequências dessas realidades para a vida espiritual, né?
as consequências, né, dessas ideias, né, desses pontos em relações à vida espiritual. Agora, queridos e amados, nós temos aqui a nossa lição, como ela está dividida, né? O fundamento do materialismo histórico, que está dividido em 3 subtópicos, né? Evidentemente, nossa lição sempre usa o formato de 3, né? 3, portanto, 3 divisões. Isso aqui é característico, é importante, é determinante para nós aqui que estamos estudando a palavra. Veja bem, no primeiro tópico, fundamentos do materialismo histórico, você tem aí a luta de classes, o materialismo dialético e a visão ateísta. No segundo tópico, nós temos a visão bíblica da história e do ser humano, a soberania de Deus, a divindade e livre-arbítrio, solidariedade cristã, consequências práticas e espirituais dessa teoria, que é a perseguição religiosa, o fracasso utópico e o testemunho da igreja. Vamos então para a nossa lição. Primeiro tópico, que é fundamentos do materialismo histórico. Bom, fundamentos do materialismo histórico. Aí você tem a figura do Karl Marx e do Friedrich Engels. Bom, aqui no nosso primeiro tópico, meus amados irmãos, nós temos o seguinte: a luta de classes, né? No centro da teoria marxista está a ideia de que a história é essencialmente a história da luta entre classes, entre opressores e oprimidos, né? Segundo essa visão, as estruturas sociais, políticas e culturais existem para manter a dominação de uma classe sobre a outra, o que supostamente justifica a necessidade de uma revolução que inverta essa posição. A história, portanto, seria apenas um ciclo de conflitos materiais. Essa é a ideia da luta das classes, né? Bom, ainda nessa luta das classes, nós temos o seguinte: é preciso que a gente destaque, e é importante que nós destaquemos isso. A cosmovisão cristã, porém, enxerga a história sobre outra ótica. O ser humano, criado por Deus, caiu pelo pecado e necessita de redenção por meio de Cristo. A luta real não é entre classes sociais ou entre carne e sangue, mas espiritualmente falando, sabemos que a luta é entre a verdade e o engano, entre a luz e as trevas, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Bom, agora no nosso segundo ponto aqui da lição, nós temos o materialismo dialético. O materialismo dialético, ele propõe que todas as mudanças sociais ocorrem como resultado de contradições internas nos sistemas materiais, sem qualquer interferência externa ou divina. Essa teoria nega a possibilidade de intervenção divina e a realidade de princípios morais imutáveis, substituindo-os por um realismo histórico que legitima qualquer ação em nome da revolução social. Bom, agora é preciso que a gente coloque a nossa posição como cristãos. Para nós cristãos, isso é inaceitável, pois a história é dirigida por um Deus soberano que estabelece limites morais e julga as ações humanas com justiça. E aqui você tem aí, aqui nesse pequeno cardzinho, a dialética comunista, a tese, né, que é burguesia, e a antitese, o proletariado. Será sempre essa discussão, tá? E aí você tem aí a base, que é o comunismo, tá vendo? É por isso que determinadas ideologias não coadunam com a realidade cristã. A burguesia gera sua oposição no proletariado. Do conflito entre as classes surge a nova ordem histórica. Ou seja, a tese mais a antitese, né? Você leva o quê? A uma síntese revolucionária. E agora nós vamos ver a visão ateísta. Bom, o materialismo histórico parte de uma base ateísta declarada.
Karl Marx dizia que a religião é o opróbrio do povo, ou seja, uma ilusão criada para manter os pobres subjugados e satisfeitos com sua condição. Assim, Deus é tratado como uma invenção humana e a fé cristã é vista como um obstáculo ao progresso social. Tal visão não é apenas anticristã, mas explicitamente hostil à revelação bíblica. É? Vocês estão acompanhando aí a fala de um determinado jornalista que disse, xingando a Bíblia, fazendo uma, vamos dizer assim, uma intolerância religiosa a nível nacional que tomou repercussão para todo o país, mas que é fruto desses ensinamentos de Karl Marx, ok? Que sempre disse que a religião é o opróbrio do povo. Então, o que é o materialismo histórico? Para a gente chegar aqui a uma conclusão. Sabe o que é o materialismo histórico? É a ideia de que tudo é explicado pela matéria, pelo que acontece. A economia define tudo, Deus é ignorado. Agora, nós precisamos destacar algumas coisas aqui. Você tem que pegar uma visão. Deus não governa, a matéria governa. Essa vamos dizer assim, é o argumento, é a tese do materialismo histórico. Agora vem uma pergunta: por que é chamado de materialismo? Porque só aceita o que é material. Ele rejeita o espiritual. Então guarde essa palavra. Se tira Deus da equação, você distorce a própria realidade. Quando se tira Deus da equação, porque Deus é o autor da vida, Deus, a Bíblia é muito clara quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus estava lá no princípio, glória a Deus por isso. Então, guarde esta palavra, guarde esta palavra. Se tira Deus da equação, você distorce a realidade. Vamos então para o nosso ponto 2 da lição. Visão bíblica da história e do ser humano. Vamos agora para a visão bíblica. Tivemos agora uma visão que nós podemos dizer do materialismo histórico. Agora vamos para a visão bíblica. Bom, primeira coisa que a gente precisa destacar logo de início é a soberania de Deus. A narrativa bíblica afirma com clareza que Deus é soberano sobre todas as nações, povos e tempos. Em Atos, capítulo de número 17, verso 26, Paulo declara que Deus estabeleceu os tempos previamente ordenados e os limites da habitação dos homens. Isto significa que a história não é resultado do acaso nem de forças impessoais, mas está sob a direção sábia e justa do Senhor. Ele levanta reis e os abate, tudo conforme os seus desígnios eternos. Isso está em Daniel, capítulo 2, verso 21. Bom, no nosso segundo tópico, nós temos aqui dignidade e livre-arbítrio. Segundo Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e isto lhe confere o quê? Dignidade, responsabilidade moral e capacidade de escolha. Cada pessoa possui valor intrínseco, independentemente de sua posição econômica ou classe social. O livre-arbítrio é parte dessa dignidade e permite ao homem escolher entre o bem e o mal, entre a obediência a Deus ou a rebelião contra ele. Essa visão é incompatível com o materialismo histórico, que trata o ser humano como produto das estruturas materiais e econômicas. Ele não é livre, mas condicionado à realidade, vamos dizer assim, dessas estruturas materiais e econômicas. Vamos agora para o nosso terceiro, o nosso ainda no segundo tópico, né? Dignidade e livre-arbítrio, que é muito significativo. Esta visão é incompatível com o materialismo histórico, que trata o ser humano como produto das estruturas materiais e econômicas. Ele não é livre, mas condicionado. Tal ideia elimina a responsabilidade pessoal e abre caminho para justificativas ideológicas para o pecado e a violência, como se o mal não fosse fruto de um coração corrompido, mas apenas resultados de expressões externas. Vamos agora sim para o nosso terceiro tópico, que é solidariedade cristã. Bom, quando nós falamos aqui sobre solidariedade cristã, a gente precisa destacar algumas coisas aqui, amados.
Veja bem, a resposta bíblica à injustiça não é a luta armada nem a revolução violenta, mas o amor ao próximo, a compaixão e a justiça segundo os padrões do reino de Deus. Jesus ensinou que devemos amar até os inimigos. Isso está em Mateus capítulo 5, verso 44. E que o maior é aquele que serve. A igreja primitiva vivia a solidariedade cristã de forma prática, compartilhando recursos e cuidando dos necessitados, sem depender de imposição estatal ou de alguma ideologia. A justiça bíblica é fruto da graça e não da luta de classes. Alô, você. E aqui a gente está chegando, né, ao nosso conclusão do nosso segundo tópico, e é importante que nós façamos algumas perguntas. Qual é a principal falha desta ideologia? Primeiro, negar Deus, negar o espiritual e reproduzir o ser humano, reduzir o ser humano, né, a meramente ações, né, das estruturas que nós chamamos aqui, né, de materiais e econômicas. Mas veja bem, o confronto direto está exatamente no que a Bíblia diz. Deus governa a história. E aí eu pergunto a você, essa ideologia consegue explicar o ser humano? Não, claro que não. Por quê? Porque ignora a alma, a consciência, o propósito eterno. Que isso vai muito além, né? Muito além, porque Deus tem sempre um propósito eterno para cada pessoa. E agora vamos para o nosso ponto 3. Consequências práticas e espirituais dessa teoria. Bom, quais são as consequências? O que leva, né, a essa, vamos dizer assim, a essa ideologia, né, a esse assunto que nós estamos tratando de tanta importância, as consequências dessas teorias espirituais, né, dessas teorias práticas e espirituais dessa teoria. Bom, primeiro é a perseguição religiosa, e foi exatamente o que aconteceu na Rússia, né, que resolveu aderir ao marxismo, resolveu implantar essa visão de Karl Marx. Foi o que aconteceu? A perseguição religiosa. E aqui a gente precisa destacar o seguinte, a história moderna oferece inúmeros exemplos dos perigos do materialismo histórico, quando aplicado ao governo. Em países onde o marxismo virou o governo, a fé cristã foi tratada como inimiga do Estado. Nesses locais, e é importante que nós destaquemos isso, igrejas foram fechadas, líderes foram presos ou mortos e a Bíblia foi proibida em muitos contextos. E aqui a gente começa a destacar lá do lado aqui, ó, nesse cardzinho, países comunistas que perseguiram religiões. Coreia do Norte, que continua desde 1948. A China, desde 1949. Cuba, 1959. Vietnã, 1975. Laos, 1975. Nicarágua, de 1979 a 1990. E agora, em 2007 e em diante. A União Soviética, que durou a antiga União Soviética, o URSS, que sempre fazia guerra aos Estados Unidos, que foi de 1917 a 1991, e evidente abriu mão do marxismo, né? O Bloco do Leste, a Cortina de Ferro, de 1945 a 1989, a Camboja, né? De 1975 a 1979, a Albânia, de 1946 a 1991, e a Etiópia, o Terror Vermelho, que foi de 1974 a 1991. Eu, pessoalmente, meus amados irmãos, li muitas das histórias que ocorreram na União Soviética. Eu tive a oportunidade de ouvir a ministração de Richard Umbland. Foi um dos prisioneiros das chamadas cortinas de ferro da antiga União Soviética, que ele foi preso por causa da sua fé. Ele foi aprisionado em terras, em prisões russas, porque cria na pessoa de Jesus. Eu li também o livro Torturado por Amor a Cristo e também fui assinante da revista A Voz dos Mártires, que trata de histórias, que tratam, evidentemente, de testemunhos de muitos irmãos russos que foram, vamos dizer assim, torturados por causa da sua fé, enquanto perdurava o marxismo. O marxismo que tem outros nomes, que é o socialismo e que é o comunismo, ok?
o comunismo. Tá? Isso aqui, irmãos, é muito importante. Nós estamos falando de história, ok? Nós estamos falando de história. Bom, agora vamos para o fracasso utópico. O materialismo histórico promete uma sociedade utópica, sem classes, sem desigualdade e com justiça plena. Contudo, a experiência mostra que eles falharam nessas promessas, causando sofrimento e injustiça, resultando em governos autoritários, concentração de poder, pobreza generalizada e perda de liberdades fundamentais. A utopia prometida se tornou pesadelo para milhões. E aqui nós temos nesse card regimes comunistas que resultaram em perseguições e mortes. A China, o regime de Mao Zedong, cerca de 65 milhões de mortes. Na União Soviética, cerca de 20 a 62 milhões de mortes. No Camboja, que é o Khmer Vermelho, cerca de 2 milhões de mortes. Na Coreia do Norte, estima-se que 2 milhões de mortes já tenham sido executadas em função desse materialismo histórico e atual na Coreia do Norte. Etiópia, cerca de 1,7 milhões de mortes. Afeganistão, regime pró-soviético, cerca de 1,5 milhões de mortes. No bloco do leste europeu, cerca de 1 milhão de mortes. No Vietnã, cerca de 1 milhão de mortes também. E na América Latina, Cuba e outros, estima-se 150 mil mortes. Estimativas históricas amplamente citadas, mas disputadas por diferentes historiadores. É preciso que nós destaquemos isso aqui. Agora vamos para o nosso terceiro e último tópico, que é o testemunho da igreja. O mundo está em crise, mas a igreja continua sendo sal da terra e luz do mundo. Em contraste com os sistemas que falharam, a igreja permanece como um farol em meio à escuridão. Mesmo perseguida, ela continua firme, proclamando a verdade e vivendo a fé com coragem. E o poder da igreja não está nas armas humanas e nem no domínio político, mas na cruz de Cristo que salva, transforma e liberta. Louvado seja Deus por isso. Nós chegamos, portanto, à conclusão da nossa lição, né? E aqui nós temos o seguinte: aprendemos que o materialismo histórico reproduz, melhor dizendo, erroneamente a realidade às questões materiais e conflitos humanos, negando a existência e a ação de Deus, bem como a existência de valores eternos. A fé cristã, por outro lado, reafirma que o Senhor governa todas as coisas e orienta o curso da história. Dessa forma, somos chamados a viver a verdadeira justiça e solidariedade na igreja como fruto do Evangelho, mantendo vigilância e fidelidade à palavra de Deus, independentemente das teorias materialistas e humanas. Bom, aqui nós chegamos, à nossa querida conclusão, meus amados irmãos, mas nós precisamos observar algumas coisas quando estamos falando sobre este assunto. Como esta ideologia influencia hoje? Na cultura, na educação, na cultura e na política. Então pegue isso com força. Ela não chega dizendo, eu sou perigosa, ela chega disfarçada, é óbvio, né? E aí a pergunta de alerta é, você está sendo influenciado sem perceber? Você está sendo influenciado sem perceber? O que a Bíblia ensina sobre a história? Deus é soberano. Deus governa tudo. Então você tem que guardar esta palavra no seu coração. A história não está nas mãos da economia. Está nas mãos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a nossa pergunta, ela é básica. Quem é o ser humano, segundo a Bíblia? O ser humano é criado à imagem de Deus. Ele tem dignidade, ele tem responsabilidade. Você não é produto do sistema, você é criação de Deus. Aleluia. E o que acontece quando essa ideologia domina a pessoa? Ou domina um país, ou domina um regime de governo? O que acontece? A perseguição à fé, vai haver perseguição à fé, vai haver controle, ok? O governo vai querer controlar a sua vida e há uma distorção da verdade. Então, pegue
com autoridade esta palavra: quando tiram Deus, algo ocupa o lugar. E quem é que vira Deus nesse sistema? O Estado. Agora eu preciso ser direto. Você está sendo guiado por Deus ou por ideologias? Sua mente está alinhada com a palavra ou o mundo? Então guarde essa palavra. Nem tudo que parece inteligente é verdadeiro. Não, nem tudo que parece inteligente é verdadeiro. Então comente aqui, você que veio até aqui, eu quero que você, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no gostei, tá? E compartilha esse vídeo. Aqui nós estamos falando, irmãos, a palavra de Deus. Nós estamos aqui, amados, confrontando o que nós chamamos desse materialismo, né, histórico. Nós estamos confrontando com a palavra. Então comente aqui, eu fico com a verdade, né? E se você sabe, já conhece aqui o canal, nós vamos disponibilizar para você um PowerPoint gratuito da Panorama, Assembleia de Deus Panorama, que está disponibilizando para nós. Então compartilhe com alguém, porque essa aula pode abrir os olhos de muita gente, e que Deus abençoe a sua vida, e até a próxima aula, em nome de Jesus.